Olá, seja muito bem-vindo à aula que eu vou falar sobre a dignidade humana e a desordem da alma como raiz da crise suicida. Para a gente começar, a gente tem que pensar o que é a alma. Vamos definir isso para não ter nenhum problema de mal entendido. Na tradição tomista, a alma não é um fantasma dentro do corpo. A alma é o princípio de vida. É aquilo que faz um ser vivo ser vivo. Ou seja, uma planta, nesse sentido, tem alma. A alma vegetativa, segundo a perspectiva tomista, cresce, nutre-se. Um animal tem alma sensitiva, segundo a perspectiva tomista. Além de crescer, também sente, se move. O ser humano tem alma racional, além da vegetativa e a sensitiva. Então, além de viver e sentir, é capaz de pensar a verdade, pensar a verdade e escolher o bem. Portanto, quando falamos da alma humana, falamos daquilo que nos torna capazes de raciocinar, decidir e amar. É muito importante isso porque, às vezes, psicólogos, estudantes de psicologia não sabem o que é alma, passam 5 anos na faculdade e não sabem o que é alma, tá? E a alma, ela é o objeto da psicologia. Psicologia no sentido original, é literalmente o estudo da alma. Então, psique é alma, logos, estudo. Então, isso não significa estudar uma entidade misteriosa, mas principalmente compreender as operações vitais da pessoa. Como pensamos? Então, aqui estamos falando da razão. Como escolhemos? Aqui estamos falando da vontade. Como sentimos? Estamos aqui, então, no campo da afetividade. Então, essas três dimensões não são, ou melhor, essas três dimensões são movimentos da alma. A psicologia, portanto, estuda como a alma funciona e como se desordena. Logo, a psicoterapia atua para reordenar, ou pelo menos deveria atuar para reordenar essas potências, ajudando a pessoa a viver conforme a sua dignidade, ok? Então, isso é muito importante para a gente começar essa aula, tá? Então, para resumir em uma frase, a alma é o princípio que dá vida e unidade ao ser humano. E a psicologia é a ciência que estuda seus atos. Pensar, querer, sentir para compreender e também, obviamente, cuidar da pessoa, tá? Então, essa é uma introdução fundamental. Mas vamos ao nosso tema. Então, quando falamos em suicídio, muitas vezes começamos pelas estatísticas, não é verdade? Pelos protocolos ou pelos fatores de risco. Mas antes de qualquer número ou qualquer técnica, é preciso perguntar quem é o ser humano que sofre a ponto de desejar ou de atentar contra a própria vida. Essa pergunta nos coloca diante de uma dimensão fundamental, a dignidade humana. Temos que começar nesse ponto, a dignidade humana. No pensamento tomista, a dignidade da pessoa não é um atributo que depende do que ela faz ou produz. Não é algo que se ganha por desempenho, sucesso ou reconhecimento social. A dignidade, ela é ontológica. E o que isso quer dizer? Que ela pertence ao ser humano pelo simples fato de ser pessoa, que é uma substância individual de natureza racional. Isso significa que cada paciente, mesmo no auge da sua dor, mesmo quando não vê, muitas vezes o paciente dentro dessa condição não vê mais sentido nenhum para a vida, continua a ter um valor inalienável. E por que isso é importante? Porque dentro da clínica do risco, é comum o próprio paciente se perceber como inútil. Quantos pacientes nessa condição se sentem inútil, como um peso, como alguém sem valor e, de repente, num dia ou outro, tenta dar fim à própria vida, Então, ele se olha e não se reconhece digno de viver. E se o psicólogo embarca nessa mesma lógica, tratando o paciente, então, como um
acaso ou como um risco a ser gerenciado, isso pode reforçar a ideia de despersonalização. Já se o profissional mantém firme a convicção de que a dignidade está intacta, mesmo nesse tipo de sofrimento e neste tipo de vida, né? Então, ainda que ela esteja de uma certa forma obscurecida, ele se torna capaz de sustentar a esperança quando o paciente já não consegue. Por isso que o psicólogo precisa ser um porta-voz da esperança e ser a esperança do paciente em algum grau. Não vou aprofundar muito nisso nesta aula, tá? Então, as potências da alma têm uma ordem natural. Dentro da tradição tomista, né, o ser humano ele é uma unidade de corpo e alma, que é dotada de 3 potências fundamentais: intelecto, vontade e as paixões, que a gente pode colocar aqui como afetividade. Pelo intelecto, a pessoa busca a verdade. Pela vontade, escolhe o bem. E pela afetividade, a pessoa se move em direção ao que percebe como, por exemplo, desejável, agradável, certo? Então temos essas 3, inteligência, vontade e afetividade. Então, quando essas potências estão em harmonia, a vida se orienta ao seu fim verdadeiro, que o fim verdadeiro, o fim último da pessoa humana é a felicidade. E a pessoa experimenta, então, o sentido. Essa ordem é, de certo modo, uma espécie de expressão prática da dignidade. Ou seja, o sujeito é digno para ser feliz, né? Viver como quem reconhece a verdade, deseja o bem e orienta suas emoções de modo integrado, ok? Então, a desordem da alma, como raiz da crise suicida, é um ponto que a gente tem que levar em consideração. Por quê? Na crise suicida, essa ordem se rompe. O intelecto obscurece. A vontade, que é uma força para escolher o bem, enfraquece. E a afetividade toma o comando. Qualquer afetividade? Não, aquelas ruins, a tristeza, o desespero, o desânimo, etc. O resultado é o que chamo de desordem da alma. Então, temos, como eu mencionei agora há pouco, o intelecto obscurecido. A razão perde clareza. O paciente enxerga apenas dor e a morte como saída. Olha que triste, né? Surge, então, o pensamento absolutista. Nada vai mudar. Sempre será assim. É como se o farol interno daquela pessoa se apagasse. Então, a inteligência é uma espécie de luz. Ao mesmo tempo, temos a vontade enfraquecida nessa desordem. Então, sem alternativas claras, a vontade perde força. Então, em vez de escolher a vida, volta-se para um bem aparente. Que seria qual, nesse caso? O alívio imediato da dor, mesmo que seja a morte. A vontade, que deveria se orientar para o verdadeiro bem, se inclina para algo que parece bom, mas não é. A afetividade desordenada. Então, estamos passando por aqueles 3 pontos. Passamos pela inteligência, passamos pela vontade e agora pela afetividade desordenada. Então, as paixões tomam conta. Tristeza, medo, vergonha, raiva, por exemplo, se tornam dominantes. A emoção não apenas acompanha, mas governa o sujeito, empurrando para uma possibilidade de ação autodestrutiva. Então, essa desordem é mais do que um desequilíbrio psicológico. Isso é muito importante que você tenha em mente. É uma ruptura existencial. Então, é nesse ponto que o paciente pode confundir acabar com a dor com acabar com a vida. São coisas diferentes. Na prática clínica, essa confusão tende a ser central. O desejo não é de morte, mas de descanso, de afastar o problema, de eliminar a dor e a tristeza. O problema é que, sem clareza, a pessoa escolhe o caminho que é errado, da destruição. Então, nós temos aqui uma espécie de pedido velado da alma da pessoa. Então, se olharmos com atenção, a ideação ou mesmo a tentativa de suicídio não é um grito de morte, mas um grito de vida. É o pedido de alívio, de cuidado, de sentido. Se você já atendeu alguém assim, você sabe que é assim, não é verdade? Então, todo ser humano, não podemos esquecer isso, isso é algo básico dentro da perspectiva tomista, todo ser humano tende naturalmente ao bem e à vida.
Então isso significa que mesmo quando alguém diz eu quero morrer, o que realmente deseja é eu quero parar de sofrer. O que se perdeu não é a dignidade, mas a ordem interior que permite acessá-la. Então, a crise que afeta esse sujeito é uma espécie de experiência da desesperança. Então, um dos efeitos mais devastadores da desordem da alma é a perda da esperança. É aí que tudo vai piorando. Vale lembrar aqui, quando a gente pensa em esperança, né? A esperança é um movimento em direção a um bem futuro, árduo, mas possível. Dentro dessa crise, a pessoa já não acredita que esse bem seja possível. O futuro se fecha. O tempo acaba distorcido. A dor momentânea pode ser percebida como uma dor eterna, que nunca vai embora. Essa desesperança cognitiva é, inclusive, o Beck, né, o Aaron Beck, traz esse elemento como um dos maiores preditores de suicídio. Então, aqui vemos novamente como a dignidade é fundamental. Se a dignidade fosse algo que dependesse, por exemplo, da utilidade, o paciente sem esperança seria realmente sem valor. Mas, como a dignidade é intrínseca, não podemos esquecer isso, a dignidade é intrínseca, permanece mesmo na desesperança. E é isso que o profissional precisa enxergar quando o paciente não enxerga. Por isso que nós temos que ter a capacidade de olhar além do nosso paciente, tá? E essa perspectiva tem implicações clínicas. Então, diante dessa visão, o papel do psicólogo não é apenas reduzir risco, mas reordenar a pessoa, reordenar o paciente, iluminar a razão, ajudar o paciente a ver alternativas saudáveis, desmontar pensamentos catastróficos absolutos, abrir horizontes curtos de futuro. Né? Como se pudéssemos convidar o paciente, olha, vamos atravessar essa noite juntos, certo? Fortalecer a vontade, ou seja, propor pequenos atos possíveis de vida, como, aqui algum exemplo, claro que tem que estar adaptado ao seu paciente, mas ligar para alguém de confiança, né? Um mínimo de exercício físico, olhar a rua, a natureza, caminhar por alguns minutos, né? Isso é um ponto importante, né? Algum tipo de paciente pode até ter o movimento de entregar medicamento a outra pessoa. Cada ato mínimo é uma vitória contra aquele bem aparente que é catastrófico. Educar as paixões, fundamental. Validar a dor sem ser dominado por ela. Isso é fundamental. Ajudar o paciente a se regular, sustentar com calma a tempestade no qual ele está vivendo naquele momento. Aqui são 3 passos bem básicos e simples para um caminho prático para ajudar o paciente a caminhar para se aproximar de uma ordem. Isso é fundamental, tá? E aqui, então, se revela a função clínica da esperança. O psicoterapeuta sustenta a esperança até que o paciente volte a sustentá-la por si mesmo. Isso é fundamental. Claro que é um trabalho multidisciplinar, não só o psicólogo tem que atender um paciente com esta dificuldade, mas o psicólogo precisa olhar dessa dimensão, tá? Então, a dignidade tem que vir como critério de linguagem e presença. Então, essa perspectiva muda a forma de falar com o paciente. Então, muitas vezes, estamos lá e acabamos falando, não faça isso. O psicólogo pode dizer, eu entendo que você está cansado, eu entendo que você quer um descanso. Vamos buscar, então, caminhos de descanso, sem que você se machuque. Essa frase, olha como ela é interessante, né? Ela reconhece a dor, afirma a dignidade e propõe uma alternativa, né? Também muda a forma de estar presente. O psicólogo não vai olhar para o paciente e vai prometer, ó, tudo vai ficar bem, né? Mas pode prometer a presença no processo. Olha, vamos juntos, né? Nós vamos caminhar juntos. Como eu falei agora há pouco, nós vamos passar por essa tempestade. Vamos nos organizar. Isso é fundamental, né? É alguém que se interessa pelo paciente. E se interessa verdadeiramente, lá com a perspectiva da dignidade, tá? E um ponto que tem que tomar cuidado é reduzir a clínica técnica.
Se o psicólogo esquece essa base, que é a base da nossa aula, corre dois riscos. O primeiro, o risco de tecnicismo, tratar a crise apenas com protocolo, sem olhar para a dignidade. Segundo, o risco do que eu vou chamar aqui de salvacionismo, acreditar que salvar vidas é tarefa heróica do profissional, quando, na verdade, é tarefa de sustentar o processo de reordenação. Para lembrar, o psicólogo é instrumento, não redentor, ok? Então, isso protege tanto o paciente quanto o profissional, tá? Então, não podemos esquecer desse ponto. E olha, a dignidade, ela pode ser entendida como chave clínica. Então, falar de dignidade e desordem da alma não é filosofia abstrata, é ferramenta clínica. Tenha isso em mente. Na crise suicida, a dignidade humana permanece intacta, mas, como mencionei, obscurecida pela desordem. O paciente não consegue reconhecê-la e é aqui que o psicólogo deve entrar, sustentando a dignidade, sustentando a esperança, reordenando, dentro do possível, pouco a pouco, a inteligência, a vontade e a afetividade daquele paciente que sofre verdadeiramente. Claro, dessa forma, então, a crise não é uma sentença, mas uma travessia. Não é fim, mas pedido de vida. O psicólogo que se ancora, então, nessa visão, não apenas ajuda a reduzir risco, mas desenvolve, ou melhor, devolve ao paciente a possibilidade de viver com ordem e sentido.